Antes de trabalharmos um roupeiro propriamente dito, vamos criar o espaço onde vamos criar esse mesmo roupeiro. Portanto, será um quarto. Vamos clicar onde diz aqui Room. De seguida, vamos definir aqui, nós podemos fazer um quarto retangular, mas no meu caso vai ter uma forma em L, portanto, conforme aparece aqui. E eu vou então definir estas medidas A, B, C e D, portanto, de acordo com um dimensionamento que eu tenho aqui. Portanto, não esquecer que o programa trabalha em milímetros. Cá está, faço OK e cá tem então a divisão e o meu roupeiro vai encaixar dentro daquele espaço. Vamos agora colocar uma janela com 2,20 m de largura, 2 metros de altura e vamos colocá-la junto ao chão, portanto o elevation vai ser 0. Faço OK e vamos colocá-la aqui sensivelmente a 1 metro desta parede aqui de baixo. Vamos colocar agora uma porta, dimensionamos a porta, fazemos OK. Vou colocar alguns aqui, vou pô-la a abrir para a esquerda e agora vou posicioná-la a 15 cm desta parede. Vou aqui a Position e tenho uma seta vermelha. Em relação à seta vermelha vou pôr 150, portanto 15 cm. Cá está então a nossa porta. Vamos agora fazer o teto, Room, Auto Ceiling, clicamos aqui no meio, peço desculpa, Room, Auto Ceiling, clicamos aqui no meio e definimos um pé direito de 2,60 m. E agora vamos desenhar aqui uma pequena linha daqui até aqui. Vamos movê-la 30 cm afastada da parede e vamos colocar ali, portanto, vamos aqui a Room, Linear Spotlight, clicamos aqui no início, no fim da linha e definimos 3 pontos de luz em que o primeiro e o último são iluminados e os restantes são equidistante. Vamos OK e cá temos então 3 pontos de luz. Vamos selecionar a linha e iluminá-la, portanto só serviu para nós definirmos estes pontos de luz. A ideia é os pontos de luz projetarem a sua luz não só nos roupeiros, mas também nas paredes, portanto ali em continuidade com o roupeiro. Posto isto, temos o nosso espaço definido. O próximo passo agora é passarmos para o desenvolvimento do espaço em 3D. Portanto, vamos agora saltar aqui para o módulo 3D e ele vai-nos começar por solicitar informações sobre os materiais que vamos utilizar. Neste caso, nós vamos simplificar muito, portanto, vamos aqui colocar portanto, um modelo que vai ser um modelo de cozinha no fundo, não é? Mas que vamos adaptar ao roupeiro. Portanto, no fundo são portas sem puxadores, sem nada, portanto, tudo completamente liso. No Room Template podemos também definir modelos de espaços, embora neste caso não tenhamos nenhum quarto, portanto estamos a falar tudo de cozinhas, portanto não é nada daquilo que nos interessa. Portanto vamos manter este que aqui está. E aqui o tipo de porta que queremos utilizar no nosso roupeiro, clicando em Door, fazemos Select e podemos definir um novo material para a porta e também, se quiséssemos, um novo modelo de porta, portanto, com base nas portas de cozinha, portanto, que são relativamente idênticas. Portanto, selecionei o material e depois tínhamos outros processos. Podia eu já definir o tipo de puxador ou posso colocar os puxadores manualmente se eu assim o quiser, etc. Portanto, o tampo, que neste caso não existe, posso definir depois no material, e aqui sim já é importante definir os materiais de cada um dos elementos, embora isto depois pode ser tudo alterado ao nosso gosto. Vamos fazer OK. E vamos agora já visualizar o nosso espaço. Simplesmente o nosso espaço não é um quarto neste momento, é uma cozinha. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que alterar isto tudo de forma a isto parecer um quarto. Portanto, eu vou alterar aqui a vista, basta-me clicar num ponto onde coloco a câmera e o ponto por onde eu quero visualizar. E eu vou começar por apagar estes pontos de luz que ele criou automaticamente. Não tem nada a ver com os que eu criei. Os que eu criei estão ali. 1, 2, 3. Vem-se um bocadinho mal, mas não são perceptíveis.
começar por alterar o pavimento, carrego sobre ele no botão direito do rato e seleciono Material e aqui no tipo material, material de parede, vou aqui ao Floor e seleciono, por exemplo, este material que aqui está. Não me agrada lá muito, vamos pôr uma outra coisa mais escura talvez. Cá está. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa em relação às paredes, só que neste caso clicamos aqui, Material Edit, selecionamos com a pipeta uma das paredes e agora vamos aqui à cor e alteramos a cor para o tom que desejarmos. Vai ficar assim. Eu depois podia afinar, eu tenho aqui o RGB. Eu podia buscar um RGB de um catálogo de uma cor que já existem tutoriais no nosso site a explicar isso. Portanto, ia buscar uma cor qualquer de um qualquer catálogo de um fabricante de tintas. Agora, vamos sim colocar a nossa carcaça do nosso roupeiro, portanto, a estrutura do nosso roupeiro dentro deste espaço. Portanto, ele chama-lhe carcaça. Eu vou aqui, Built-in, faço Make Wardrobe Carcass. E vamos então começar a desenvolver o nosso roupeiro. Começamos pela largura dele, que é 1,80 m, a profundidade, 600 e a altura. Portanto, eu vou fazer este roupeiro em dois módulos. Portanto, vamos ter a parte de baixo e vamos ter um caixote superior, isto para facilitar a colocação em obra, portanto, para que não tenha que trazer a estrutura do roupeiro e depois não a conseguir virar porque ela bate no teto. Isso seria definido aqui em Top Unit, portanto, eu se definir uma Top Unit, eu estou a definir a parte de cima. Vamos já ver daqui a um bocado como é que vamos fazer isso. Vamos concentrar então na parte de baixo, definimos a espessura de cada uma das peças de madeira que anda em volta, portanto, a peça do lado esquerdo, a peça do lado direito, a peça de cima e a peça de baixo, portanto, a espessura dele, neste caso, eu vou manter 18 mm, e depois tenho aqui um parâmetro que é o Front Indent. O Front Indent é uma medida que nós estabelecemos em que estas peças são ligeiramente mais estreitas em função da face, ou seja, a face, o topo destas peças de madeira recua em relação à frente. E isto permite-nos depois, portanto, que quando a porta bate, ela não bate diretamente na peça de madeira, portanto, que neste caso é esse o objetivo. Depois temos outra coisa que é o Back Indent, que só está disponível para a parte de cima e para a parte de baixo, e o Back Indent, portanto, é um recuo da peça em relação às costas, ou seja, criamos uma ligeira folga entre a parede e o roupeiro, portanto, naquela zona, portanto, aquela peça, no fundo, vai ter uma passagem por trás, consoante a medida que aqui colocarmos. Portanto, depois definimos o plant. O plant é o rodapé. Portanto, neste caso vou pôr com 5 cm. Vai ter à frente, atrás ou lateral. Portanto, também o definimos aqui. E quanto é que ele vai recuar em relação à face? Vou pôr aqui 1,5 cm. Portanto, fazemos Next. Ups, há aqui qualquer coisa que me está a falhar. Está aqui um 0 a menos. Na altura, estava um roupeiro muito baixo. Cá temos então o nosso roupeiro, a nossa estrutura. Temos a peça lateral esquerda, a peça lateral direita, temos a peça de cima, temos a peça de baixo e temos o rodapé. Agora, o que nós temos que fazer é dividir este roupeiro. Eu quero dividir este roupeiro em duas partes. Ou por outra, eu quero este roupeiro com 3 portas iguais, em que uma das partes tem 2 portas e a terceira parte só tem uma. O que é que eu vou fazer inicialmente? Portanto, eu vou selecionar este módulo que eu quero alterar, clico no botão direito e tenho aqui uma opção que diz Cab Unit Divided. Ao clicar aqui, eu posso dividir criando uma peça vertical para dividir em relação ao lado esquerdo ou em relação ao lado direito, de acordo com a dimensão que eu defino aqui. Estão a ver? Ou então, em alternativa, posso dizer que divido isto em 3 partes iguais, 3, 4, até 8, não é? Faço OK, indico a espessura de cada uma das peças que vai dividir, se ela vai até ao chão ou não, portanto, conforme vão estas laterais.
No meu caso não vão, eu só quero que eles vão até ao rodapé e depois eles recuam em relação à parte de baixo, em relação à parte de cima, lado esquerdo, à frente e atrás. Eu vou deixar tudo como no em zero, faço OK e cá tenho então a divisão do meu roupeiro em três partes iguais. Só que conforme eu tinha dito, eu pretendia esta parte com esta largura e esta parte dupla, portanto não quero este elemento a meio. Como é que eu vou fazer? Eu vou tomar nota desta medida, 576, e vou fazer um reset. Cá está. E vamos novamente clicar aqui em cima, botão esquerdo do rato, Cabinet Divided, e vamos, em relação à esquerda, criar um elemento a 576. Faço OK. Defino a espessura do elemento vertical, faço OK e cá tenho então a minha divisão. Agora vamos passar ao passo seguinte, que é criar aqui prateleiras. Antes disso, aqui não se consegue perceber, mas o nosso roupeiro não tem costas. Portanto, vamos ter que ativar, ou seja, vamos ter que selecionar uma das faces, carregar no botão direito do rato e selecionar Back Panel. Estabelecer quanto é que é a espessura das costas e podemos interrompê-las em cima, em baixo, à esquerda ou à direita, portanto criar uma ligeira folga, por exemplo, para passar cabos ou uma coisa assim do género. Fazemos OK. E se repararem, ele agora já está ligeiramente diferente, já tem costas. A mesma coisa aqui, Back Panel, OK, e também temos da mesma forma. Agora, aqui, vamos criar aqui 5 prateleiras, todas equidistantes. Eu clico no botão direito do rato e agora, em vez de ir a Cab Unit Divided, que este só me faz a divisão na vertical, eu seleciono o botão direito e faço Edit Shelf Board. E vou ter um menu parecido, portanto eu tenho que definir a espessura de cada uma das prateleiras. E agora sim, eu vou pôr a prateleira à frente a recuar 2,5 cm em relação à face do roupeiro. Portanto, as prateleiras não vão vir à face do roupeiro. Faço OK. E agora tenho esta zona, portanto, esta zona corresponde apenas a este espaço que aqui está. Clico no botão direito do rato, faço Divide e vou dividir isto em 5 partes iguais e vou obter então prateleiras com 30 cm,4, faço Finish e cá está. Aquela dimensão eu vou usá-la também aqui em baixo, clico aqui, clico no botão direito do rato, Edit Shelf Board, só que neste caso portanto, também vou pô-la recuada 25, a espessura vou pôr 18, faço OK. Neste caso, como eu não quero dividir em partes iguais, portanto eu clico aqui, botão direito do rato, Divide. Como eu não quero criar aqui 5 partes iguais, eu quero a partir de baixo uma prateleira a 304. Ele por acaso já memorizou ali a dimensão, faço OK. Portanto, e cá tem então uma prateleira aqui em baixo. Cá está, faço Finish e tenho então a carcaça do meu roupeiro definida, faço Finish. Ele pergunta-me se eu quero gravá-la num catálogo. Se eu quiser, eu posso criar um catálogo de roupeiros. Posso depois até definir uma fotografia de um roupeiro real para eu me identificar melhor. Faço OK. E agora só tenho que colocar esta estrutura no seu devido lugar. Ele é aqui um bocadinho teimoso até acertar. Cá está ele. E agora clico e cá tem então a carcaça do meu roupeiro no seu espaço. Depois de feita a estrutura de baixo, vamos fazer a estrutura de cima. Para isso, vamos novamente a Built-in, Make Wardrobe Carcass e vamos definir as dimensões desse elemento. Portanto, tem 1,80 m de largura, tem uma profundidade de 600 e tem uma altura de 600. Porquê 600? Porque nós temos este elemento que tem 2 metros, temos o pé direito que tem 2,60 m, portanto agora faltam-nos os 60 cm para completar o resto até o teto. Por ser um elemento que começa de 2 metros para cima, nós vamos dizer que é um top unit e o elevation dele vai ter 2 metros. Depois temos os 4 lados de caixa, entre aspas, que vamos criar, o da esquerda, da direita, de cima e de baixo. Eu, neste caso, para não duplicar, vou eliminar o de baixo, portanto vai ficar uma espécie de um U visto de frente, portanto, para este espaço. Depois vou definir que não quero um plant, ou seja, não quero um rodapé. Vou pôr o valor 0 e vou tirar à frente. E clico Next e cá está então o esquema deste espaço. Desta estrutura.
Eu vou clicar sobre ela e no botão direito do rato faço Cab Unit Divided e do lado esquerdo vou pôr a mesma dimensão que pus no outro, que é 566. Faço OK, OK e cá tenho então a minha divisão. Eu propositadamente não vou fazer agora aqui uma coisa. Ele pergunta-me se eu quero guardá-lo em catálogo, eu digo que não. E agora só tenho que o colocar no seu devido lugar e cá está. Se repararem, o fundo tem uma cor ligeiramente diferente da cor de baixo. Isto porquê? Porque eu esqueci-me, entre aspas, de colocar o painel da retaguarda, portanto a forra do fundo do roupeiro. Como é que eu agora volto atrás? Eu vou aqui a Built-in, faço Modify Wardrobe Carcass, seleciono o elemento estrutural de roupeiro que eu quero alterar e eu passo para as mesmas caixas de diálogo e agora sim vou aqui carregar no botão direito do rato e faço Back Panel e do mesmo modo Back Panel, OK, Finish e cá está. Portanto, já, ambos têm uma forra posterior. Agora, já temos a estrutura feita, vamos então começar a colocar aqui a nossa parafernália para percebermos como é que o roupeiro vai funcionar. Portanto, vamos começar a colocar aqui um varão. Eu vou aqui à biblioteca e vou onde tem Built-in Aloflex, Fitting, tenho aqui onde diz Rob e vou definir este varão. O método para colocar é debaixo da prateleira que está, portanto, onde o varão vai ser colocado. Então eu seleciono a prateleira onde eu quero colocar. O painel do lado esquerdo que o vai limitar e o painel do lado direito. Portanto, ele vai ficar por esta prateleira e limitar entre este painel e este. O que é que eu tenho de definir agora? Definir nesta caixa de diálogo se eu quero colocar o varão sobre ou debaixo da prateleira. Portanto, é debaixo da prateleira sem dúvida que eu pretendo. A distância, neste caso não tenho só um varão. Se eu tivesse um varão, eu definia uma distância em relação ao elemento superior e ele distanciava-me, mas neste caso eu quero fixá-lo por baixo, portanto a distância vai ser zero. Depois tenho duas caixas, uma para definir a relação entre a frente e a traseira do roupeiro e a do lado esquerdo e do lado direito. Vamos por partes. Entre a frente e a traseira, portanto, eu posso definir que a espessura, a profundidade do objeto que eu vou colocar varia em função da profundidade do roupeiro. O que não é verdade, que eu quero que o varão tenha sempre a espessura que tem já de raiz. E depois, onde é que eu vou colocar? Portanto, se eu quiser colocar, por exemplo, a 20 cm da frente do roupeiro, eu coloco aqui 20 e ele ajusta-me automaticamente a medida em falta para a parte de trás. No meu caso, eu quero colocar o varão mesmo a meio, portanto, seleciono aqui e ele vai ser colocado a meio, portanto, da frente e da traseira do roupeiro. Depois, passamos à terceira área, Left Right Fix, onde eu tenho que definir qual é o comprimento do varão. Portanto, e neste caso, se eu ativar este valor, ele diz-me que o comprimento do varão é ajustado em função do painel lateral esquerdo e do painel lateral direito. Se eu desativasse esta opção, o que ia acontecer é que o comprimento do varão ia ser o valor que eu coloquei aqui, que neste caso era de 1,20 m. Portanto, eu vou ativar. Depois posso também distanciar o varão do lado esquerdo e do lado direito de acordo com uma determinada medida, sendo que ele ajusta automaticamente, ou então posso pôr uma medida diferente do lado esquerdo e do lado direito. Portanto, neste caso vou pôr a meio, porque ele vai pôr uma folga de 10 milímetros do lado esquerdo e do lado direito. Faço OK e cá tenho então o varão colocado no seu devido lugar. A partir daqui nós temos que decorar um bocadinho o interior para dar um bocadinho de realismo, para não ser só um conjunto de divisórias dentro daquele espaço. Para isso vamos aqui à nossa biblioteca, vamos a Home Furniture, Bedroom Products e temos aqui roupas, por exemplo, que poderemos colocar neste espaço. Vamos colocá-lo aqui neste varão. Aqui a mesma coisa. E agora podemos também colocar outro tipo de situações, por exemplo, colocar
umas caixas, roupas, sei lá. Portanto, vamos colocar aqui uma caixa dentro deste espaço que aqui está, por exemplo, hum, para dar um bocadinho de vida a este roupeiro, para ele não ser só uma, uma forma geométrica. Colocar aqui um bocadinho calçado. Se eu quiser, posso colocar calçado ou qualquer tipo de objeto e com a tecla espaço rodo para ele não ficar totalmente na ortogonal, portanto, para dar um bocadinho também de realismo. Portanto, a gente nunca coloca as coisas muito tão arrumadinhas como quer parecer aqui no programa. Vou colocar aqui mais um bocadinho de roupa. Há aqui uma situação que é a seguinte: quando colocamos determinados tipos de objetos num determinados locais, nós não conseguimos colocá-los corretamente. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em colocar isto naquela prateleira superior, portanto, que ele coloca na face de baixo. Isso resolve-se de uma forma muito simples. Vou já explicar, vou só colocar esta aqui, um bocadinho arriscado, mas acho que correu bem. Portanto, se for aqui a ascend, eu começo a subir, portanto, a pessoa, o ponto de vista da pessoa começa a subir como se eu tivesse, por exemplo, colocar-me em cima de um banco. E depois clico em Lookup e começo a ver então as faces superiores destas prateleiras e já estou apto então a colocar aqui alguns objetos dentro destes espaços conforme eu pretendia e já posso então trabalhar em função daqueles locais. Portanto, aqui está mais um e cá está. Já temos então a nossa estrutura de roupeiro toda definida, já temos toda decorada. Vamos agora retomar a vista que tínhamos anteriormente e vamos colocar as portas exteriores. Para isso, vamos clicar no comando Door, de seguida Make Door Drawer. E eu quero colocar uma porta que vá desde este painel inferior da estrutura de baixo até a parte superior da estrutura de cima e limitá-lo entre estas duas peças. Como é que eu faço? Eu começo por selecionar a peça de cima, a peça de baixo, a peça da esquerda e como podem ver eles são elementos de estruturas diferentes, mas isso não interessa. E a do lado direito a mesma coisa. E agora temos que definir, em relação à porta, o que vamos cobrir em função das peças, das outras peças verticais e horizontais. Portanto, eu digo que a porta vai tapar todo aquele espaço. Se fosse uma gaveta, eu definia aqui a sua profundidade e eu tenho que dizer em relação à parte de cima, de baixo, da esquerda, da direita, quanto é que eu vou cobrir. Portanto, no caso, se pusesse aqui um valor zero, a aresta superior da porta ia coincidir com a aresta inferior desta peça vertical, da horizontal, peço desculpa. O que ia acontecer é que este topo desta peça horizontal ia-se ver todo. Eu neste caso não quero, portanto vou tapá-la por completo, vou dar exatamente upcover da mesma medida da espessura da madeira, que são 18. Aqui é a mesma coisa. E agora do lado esquerdo eu quero também cobrir, mas do lado direito, como eu quero ter aqui a outra porta, eu vou distribuir metade da medida de cada um, portanto ponho 9 e o door clear é uma ligeira folga que terá esta porta. Faço OK, passo ao menu seguinte e agora aqui aparece-me um esquema da porta com um puxador aqui representado por uma pequena risquinho branco. Não sei se conseguem aqui visualizar. Eu agora posso colocar esta porta, carrego no botão esquerdo e depois carrego no botão direito, a abrir para a esquerda ou a abrir para a direita. Portanto, neste caso vou pô-la a abrir para o lado esquerdo, faço Finish e ele coloca-me a porta no seu devido lugar. Portanto, eu agora depois vou tratar esta questão das texturas daqui a um bocadinho. A mesma coisa em relação ao outro espaço, portanto faço Door, Make Door Drawer, seleciono a parte superior, inferior, esquerda, direita e agora
vou cobrir em cima 18, vou cobrir em baixo 18, do lado esquerdo já não vou cobrir 18, vou cobrir 9, portanto os outros 9 são cobertos pela outra peça, outra porta, e do lado direito 18. Door clear, portanto a folga vou pôr 2 mm, faço OK, e cá tenho então, ele cria-me uma porta única, e eu não quero uma porta única, eu quero duas. O que é que eu faço? Clico sobre ela no botão esquerdo, clico sobre ela no botão direito e faço Divide. E agora tenho aqui duas opções, ou divido na vertical ou divido na horizontal. No meu caso é na vertical. Eu podia definir uma dimensão para a primeira porta e a segunda seria assumida por defeito, mas no meu caso quero dividir isto em duas portas iguais. Faço OK. Eu peço desculpa, vou fazer um reset porque ele dividiu em três. Faço divide, são duas portas iguais e não três, faço OK e cá tenho então as portas no seu devido lugar. Próximo passo, eu quero pôr estes materiais, portanto, a cobrir a porta inteira, não quero anotar estas emendas. Eu vou aqui a render, faço fit map, seleciono uma porta, carrego no botão direito, OK. E assim sucessivamente, render, fit map, seleciono a porta, OK. Render, fit map, seleciono a porta, OK. E tenho então as portas no seu devido lugar. Agora, o que pretendo é abrir ligeiramente as portas para se poder um bocadinho o interior. Faço Door, Open, All Units e vamos pôr aqui as portas a abrir em 60 graus para o exterior. E cá está. Eu agora podia fazer outras coisas, por exemplo, podia pôr o interior do móvel exatamente com o mesmo material das portas. Para isso basta vir aqui a Material Editor, com a pipeta seleciono uma das portas e vou buscar o material delas. Agora clicando em Apply, posso selecionar cada uma das faces dos objetos que eu pretendo alterar e desta forma modificar os seus materiais. Portanto, eu a partir daí passo a ter o roupeiro já não feito em branco, mas em madeira. Portanto, eu, neste caso, agora deixei de ver algumas faces. O que é que eu faço? Vou aqui a Door, faço Hide All Door, portanto, ele vai esconder as portas todas para eu poder ter o mesmo tipo de atuação em relação aos restantes elementos que compõem as peças de madeira. Eu posso virtualmente posso criar o meu roupeiro com qualquer tipo de material, se eu assim o desejar. Portanto, isto depois dá um bocadinho de mais trabalho, porque eu tenho que fazer isto tudo um a um, mas conseguimos então obter o nosso roupeiro todo na mesma madeira, se assim o entendermos. O próximo passo vai ser decorar este espaço. Vamos recuperar aqui as portas, vamos pôr aqui Show All Door Drawer. Acrescentar, portanto, porque isto é um quarto, portanto, obviamente que vai ter uma cama. Vamos dar aqui um bocadinho mais de graça à luz natural e colocar aqui alguns elementos decorativos. Para isso vamos começar pela janela, vamos começar por indicar aqui Material Editor, selecionar a janela, ir aqui ao separador Color e vamos buscar uma imagem exterior, que vamos clicar agora aqui em Apply e aplicar a janela ao lado, e vamos em Render, Fit Map, seleciono esta janela. Para a segunda ele deseleciona-me a primeira, portanto tenho que ter em atenção a isso. Portanto vou selecionar uma e a outra. Confirmo no botão direito do rato, seleciono aqui Group e ele agrupa-me as duas janelas, a imagem nas duas janelas. Vamos colocar aqui uma planta naquele cantinho.
Vamos também colocar uma cama. Vamos rodá-la. Inclusivamente, se quisermos, podemos adicionar na janela cortinadas. Não me vou preocupar muito com a parte estética. Embora isto seja um programa de decoração, não é? Pronto. E a partir daqui podemos então mostrar portanto, o roupeiro aos nossos clientes. Vamos só fazer aqui uma coisa que é ajustar a iluminação natural, mas para isso vou ter que tirar daqui a visualização da cortina. Portanto, vou clicar em View, Hide Object, seleciono a cortina, confirmo, estou a ver a janela e agora vou aqui a Light Property, seleciono uma das janelas, com o Shift carregado seleciono a segunda e agora o tipo é uma Sunlight. E eu agora só tenho aqui ajustar aqui neste esquema, vocês veem aqui, a profundidade e a inclinação dos raios de luz para pô-los a entrar dentro daquele espaço. Vou novamente a View, faço Unhide All. Vamos só ver aqui uma coisa que é a transparência das cortinas. Eu vou pôr as cortinas sensivelmente com o mesmo material. Vou aqui buscar este material. Vou aplicar aqui e aqui, que é ligeiramente diferente. E na transparência vou pô-lo mais transparente aí com 60%. Vamos lá ver no que é que isto vai dar. Pronto. A partir daqui vamos fazer uma operação que é das mais demoradas, que é ligar as luzes. E ele vai-nos fazer aqui umas contas. Quando este Ray Tracing que está entre parênteses chegar a 20, podemos carregar em Stop, que é mais do que suficiente. Já o Ray Tracing chegou aos 20, podemos então carregar em Stop. A partir deste momento carregamos em Light, fazemos Light Adjustment e já vamos ter uma noção da iluminação do espaço. Fazemos Auto, OK. E vamos agora fazer um Quick Render. Portanto, selecionamos aqui, fazemos Quick Effect. E com isto já temos uma noção do resultado final do rendering da nossa imagem.